Então, hoje eu vou receber a doutora Laís, que vai contar um pouquinho a sua jornada nesse caminho da área da saúde, como doutora em medicina e saúde. Também trabalha com as práticas integrativas e complementares. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre autoconhecimento e também longevidade, um assunto que interessa a todos, né? Então, aguardando aqui a solicitação da Laís. Aguardando um pouquinho a Laís. Boa noite! Boa noite, Laís, tudo bom? Tudo Seja bem? bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui. Depois de algum tempo, a gente poder conversar novamente, estar pertinho, né? Verdade, Compartilhando. exatamente. Já tem uns 3 anos, né? É verdade, já. Aquele encontro Nossa, como passou rápido. maravilhoso na Chapada dos Veadeiros, aquele lugar É, mágico. Com sim, mulheres sim. incríveis e com a Pentrárica, aquela peruana, aquela índia, mestra em medicina andina. Que experiência Nossa, foi um incrível. encontro Foi maravilhoso, mesmo. maravilhoso. Sim. Obrigada pelo convite aqui, né, também, de a gente estar Ah, podendo ter essa conversa, esse bate-papo, né, de ter feito o convite, ter aceitado também o meu convite, essa troca que a gente fez. Então, vamos conversar aham, um pouquinho. Queria entender um pouco mais dessa tua jornada incrível, na área da é. saúde, que trabalha com as práticas integrativas e complementares, que eu também atuo já há 19 anos Aham, como naturóloga, e entender um pouquinho essa sim. jornada, como que tu vê a questão do autoconhecimento, que é algo, né, que é tão... o autoconhecimento, na verdade, é algo tão macro, né? Mas É. junto com a longevidade, esse trabalho incrível que tu faz e que hoje em dia, assim, as pessoas realmente estão muito de olho, né? Assim, de fato, o que é essa Sim, tal da longevidade? O que é isso, né? E como que é, a longevidade, ela entra dentro do autoconhecimento, assim. Então, conta um pouquinho a tua sim, percepção, a tua vivência. é. Olha, autoconhecimento é algo assim cada vez mais estudado, né? Longevidade, práticas integrativas. Se a gente olha, né, até as evidências científicas, os artigos, as publicações sobre esses assuntos, né, sobre bem-estar e saúde, o quanto isso tem expandido nos últimos anos, assim. Eu acho que principalmente no pós-pandemia. Eu acho que foi uma virada de chave para muita gente, para repensar hábitos de vida, para se reconectar consigo mesmo, né? Eu acho que esses momentos de extremo estresse, momentos desafiadores, levam a gente a fazermos mudanças, né? Porque eles pedem, né? Ou a gente muda ou algo acontece também, né? Sim. Então, a gente precisa trazer essa transformação, né? Para ter mais qualidade de vida. E meu caminho por esse campo aí de vida começou assim, eu acho que de uma forma muito natural, falar a verdade, assim, né? Porque eu sou fisioterapeuta, né? E na minha formação, desde o início eu já queria trabalhar na área hospitalar. Então, eu segui muitos anos na área hospitalar, e aí foi, né, residência, mestrado, doutorado, e aí no doutorado eu me deparei com uma mudança completa na tese que eu desenvolvia, que era sobre doença de Parkinson, esquizofrenia e Alzheimer. Eu estudava muito sobre neuro. E aí, nesse momento, eu senti assim que precisava de uma mudança geral, assim, porque o que eu estava estudando e o que eu estava fazendo não estava ali completamente alinhado com o que eu sentia e com o que eu pensava. E aí foi quando eu fui para esse caminho das plantas medicinais de uma forma um pouco inesperada, Uhum. mas ao mesmo tempo eu me encontrei. Eu falo assim que eu precisei realmente estudar a fundo para valorizar muitas coisas que eu já sabia, muitas coisas que a gente traz de conceito, né, de ancestral, porque assim, minha família tem uma história muito forte no Pantanal. Uhum. Desde criança eu ia para o Pantanal, então assim, muitas vezes nas férias a gente ficava em fazendas completamente isoladas. E aí, se acontecia alguma coisa, eu me lembro uma vez, eu acho que eu devia ter uns 8 anos. Eu
tomando um banho de rio, cortei a perna. E se tivesse na cidade, acho que eu levaria uns 15 pontos ali. E Nossa. só que, como a gente estava num lugar completamente isolado, o que foi feito, né? Todo o cuidado com plantas medicinais, com emplasto. Então aí vem o saber, né? Da mãe, da avó, da tia, da família toda, né? Olha, usa a planta tal, faz dessa forma, faz um macerado, faz um emplasto, coloca aqui, troca tantas vezes e tal. E no fim a ferida ficou ótima. Então, assim, eu acho que em vários momentos da vida eu fui me encontrando com esse caminho. E aí, quando foi justamente nessa fase, né, do doutorado, que eu tive um start mesmo, assim, peraí, é isso que faz seu coração vibrar, sabe? É isso Uhum. que te realmente conecta com tua essência, com teu eu mais profundo, assim. E aí foi quando eu mergulhei de vez, assim. Na verdade, eu já fazia, né, faço yoga há muitos anos, então eu acho que o yoga também foi uma outra prática integrativa que me levou muito para o autoconhecimento, para a expansão Uhum. da consciência. O yoga eu acho que tem esse potencial todo, né, de fazer muito, de trazer muita mudança na vida de qualquer pessoa que inicia uma prática, que faz uma meditação. Então, eu acho, meu caminho por muitos momentos, assim, desde que eu comecei o yoga, eu nunca mais parei. Então, assim, Uhum. também passou por esse local, né? E aí, quando eu fui estudar, né, as práticas integrativas, eu também vinha de uma inquietação, assim, algumas coisas, Ah. porque nessa fase eu já não estava mais tanto na área hospitalar, eu já estava mais na área ambulatorial, e estudando muito foi também, né, uma das vivências que a gente fez, né, sobre Uhum. saberes andinos, né, buscando através de vivências mesmo, experienciar em mim todas essas práticas tradicionais Uhum. que eu pudesse ter acesso, né. E aí foi através disso, assim, desse estudo que eu também comecei a questionar a forma como eu conduzia o atendimento, a forma como eu atendia as pessoas, né. E aí que eu decidi que seria ali realmente uma mudança, assim, geral, de como aplicar esse conhecimento, como divulgar, como tratar, como... E porque eram coisas que eu já vivia em mim há muitos Uhum. anos. E era algo que precisava expandir, né? Sim. Digamos assim, né? Maravilha. No seu livro, você fala um pouco disso, né, Janaína? Sobre Fala. esse encontro, assim, com a espiritualidade, né? O quanto isso assim, eu acho que transcendental, né? Nesse movimento de autoconhecimento, né? Uhum, exatamente. O autoconhecimento, como eu falei, ele é muito macro, né? Dentro do autoconhecimento, ele tem os micros que são vários aspectos: autoexpressão, autocuidado, autoestima. Aí entram vários micros que formam esse tal do autoconhecimento, que é muito amplo mesmo, Hum, né? é. Eu queria saber um pouquinho mais sobre essa questão mesmo, assim, o que que tu sente nos teus atendimentos, no teu processo de trabalho, sobre a busca das pessoas por longevidade, assim. Elas têm buscado dentro disso as terapias naturais, essas práticas integrativas e complementares, que é como chamamos hoje, né? E já temos, inclusive, dentro do SUS. Tu sente que as pessoas estão buscando essa Sim. alternativa? Cada vez mais. Eu acho que a gente está passando por um momento de mudança onde o olhar durante muitos anos foi focado especificamente na doença, né? Uhum. Onde a gente buscava tratar doenças e sintomas especificamente. E eu acho que a gente está expandindo esse olhar para olhar além disso. Olhar isso também é extremamente importante, mas olhar além disso, né? Olhar para os hábitos diários, olhar para as escolhas que a gente faz na vida, né? Uhum. Porque quando a gente, por exemplo, assume uma responsabilidade de não se alimentar de uma forma adequada, consumir alimentos muito processados, fast foods, a gente assume uma responsabilidade, mesmo sem ter consciência disso.
de que a gente pode trazer consequências para o nosso corpo em relação a isso, né? Então eu acho que cada vez mais as pessoas estão buscando isso. E uma realidade, assim, que eu estou muito perto aqui atualmente, é que essa semana a gente abriu as vagas de um ambulatório aqui na faculdade para atendimento gratuito à população. E, assim, em um dia nós tivemos muitas inscrições, muitas inscrições. Então, eu acho que isso é, assim, uma verdadeira prova do quanto as pessoas estão realmente buscando, né, o autoconhecimento e as práticas integrativas para cuidarem de si, tomarem para si essa gestão do cuidado, né? Porque tem tanta coisa que a gente pode fazer, né, para cuidar da gente, Não, né? tem muitas coisas, né? E às vezes as pessoas, infelizmente, não têm conhecimento, né? Acesso a isso tudo, por falta de conhecimento mesmo, porque o acesso está aí, né? Tem É muitos verdade. profissionais, excelentes profissionais, já atuando com essas práticas integrativas e complementares, né? Com toda a questão da importância do autoconhecimento para a vida pessoal e profissional. Laís, tu tens observado assim, alguma relação nas questões dos homens? Porque as mulheres é que sempre buscaram mais, né? Esse autoconhecimento, a entrar para dentro, a se olhar, a se conhecer. E os homens, o que tu tens Uhum. observado nessa busca? Olha, eu percebo assim que existe um movimento um pouquinho mais tímido em relação a essa busca, porém também numa crescente, assim. E se a gente vai visitar outros lugares, sabe, lugares assim onde a gente tem realmente pessoas que são da região, lugares ancestrais, né? Recentemente eu tive aqui na Chapada Diamantina e a gente encontra muitos homens com conhecimento belíssimo sobre plantas medicinais, sobre cuidados tradicionais. Então, eu acho que é importante a gente valorizar isso também, porque acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala em cuidados tradicionais, vem a imagem, né? Pelo menos na minha cabeça vem a imagem daquela senhora, né? Daquela avó, daquela bisa, né? Mas a gente também tem muitos homens que têm esse conhecimento aprofundado do cuidado, que aprenderam, né? Que vivenciaram isso. E que também passam isso, né, para as próximas gerações. E eu acho tão importante a gente valorizar isso, né? E assim, até em relação a atendimento, agora falando especificamente, atendimento no ambulatório e tudo mais, existem muitos homens que estão buscando, por exemplo, tratamento com florais para tratar as questões realmente emocionais, né, para fortalecer, né, essa questão do campo astral. Então, assim, também é um movimento que está acontecendo. Eu percebo que de uma forma um pouquinho mais tímida, mas eles têm se interessado. Assim, eu tenho recebido vários feedbacks assim, das coisas que eu escrevo, né, dos artigos do blog, falando sobre. Outro dia eu escrevi sobre a importância, né, da conexão da ancestralidade, do transgeracional nos resultados da vida e tal, e até com as meditações, né, de tomar o pai, tomar a mãe. Então, assim, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que estão realizando, sabe? E que às vezes não sabiam, às vezes, da existência. E às vezes não tinham não tinham ainda, sabe aquele momento em que você encontra a oportunidade e aquilo toca você, você valoriza? Às vezes a pessoa já tinha ouvido falar, já tinha, mas não era ainda o momento de vida dela de se conectar com aquilo. Então, assim, o que eu tenho recebido de feedbacks, principalmente de pessoas que estão conhecendo esse caminho agora, é nesse sentido. Ah, bacana. Hoje tu estás morando em Salvador, na Bahia, certo? Isso, hoje eu moro em E Salvador. a tua Eu cidade sou do Mato Grosso do natal Sul, né? isso, Campo tá? Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu morei em Campo Grande praticamente a minha vida inteira, morei 2 anos no Pantanal, e aí tem 1 ano e meio que eu moro em Salvador. Tá. Aqui eu me conecto muito com uma questão, assim, da natureza, sabe? Eu sei que Mato Grosso do Sul é muito rico também em natureza, em cachoeiras, em árvores, né? Muito arborizado e tal. E aqui em Salvador eu me conecto muito com
essa calma, né, que vem do mar, assim, essa tranquilidade, essa paz. Pita que sou, quem conhece a Ayurveda sabe, eu sou Pita Kapha, então eu não sou tão calma quanto pareço. E o mar, ele realmente me traz muito, sabe, me faz conectar muito com essa paz interior, assim. Eu sou Pita Kapha também, então eu te entendo. Ai, Essa calma aparente é só aparência, essa aparência de engano. Bacana. Tu exatamente. é especialista em Ayurveda também? Também Que sou. bacana, que Foi bacana. o curso de Ayurveda eu fiz aqui na Bahia, na Faculdade Baiana de Medicina. Uhum. Também foi algo que, na verdade, que o que me trouxe ao Ayurveda foi o yoga, né? Muita coisa eu já fazia do Ayurveda sem saber que era Ayurveda, Sim, por sim. conta do yoga. Cuida do yoga. Aí quando eu fui fazer o curso, eu falei, gente, mas então isso é daqui que vem esse conhecimento. É justamente por conta da cultura, né, hindu, da Índia, né? Então faz todo sentido, tem muita ligação, né? Eu também faço yoga há mais de 20 anos, dei aula de yoga durante muito tempo também. E dentro da faculdade de naturologia, que eu sou bacharel em naturologia, tem um pouquinho da Ayurveda, mas nada assim, né? Que Ah, que, que realmente seja aprofundada, assim, né? Aí a pessoa, tem muitas pessoas que se formaram em naturologia e depois aprofundaram uma especialização em Ayurveda. Então, eu tenho um conhecimento mínimo, assim, também de quando eu fui para a Índia, que eu fiquei 40 dias na Índia, lá eu me consultei com um médico Ayurveda, então aham. foi bem interessante, assim, foi bem rico, né? Esse processo, esse atendimento, essa visão, né, que vocês têm, quem trabalha diretamente com a Ayurveda, assim, é muito rico mesmo. Uma, É uma outra é uma linguagem, outra né? É linguagem, outra. uma outra É. linguagem, exatamente. Eu queria te fazer uma pergunta. Tu que mudou de cidade, de estado, tu percebes alguma demanda maior aí em Salvador, na Bahia, ou em Mato Grosso, onde tu vivias, nessa questão das práticas integrativas e complementares, com a questão do autoconhecimento das pessoas, a longevidade, ou tu acha que é a mesma coisa? A cultura Olha, é igual, é essa é uma diferente? excelente pergunta. Uhum, Porque, assim, tanto lá no Mato Grosso do Sul quanto aqui na Bahia, uhum. eu convivo muito nesse meio, né? Então, a maioria das minhas amizades são todas desse meio. E aí a ambiência faz a diferença, né, Laís? A ambiência para É, qualquer, né, para qualquer situação, para qualquer nicho, faz toda a diferença, né? é. E aqui eu vejo assim que as práticas integrativas elas são mais, digamos, eu vejo eu vejo uma expansão, sabe? Uhum. Eu percebo que mais pessoas são adeptas assim às práticas integrativas. Pelo menos essa é a minha percepção pessoal. Uhum. No Mato Grosso do Sul, tem muitas pessoas também, só Uhum. que acaba que existem, digamos, porções da sociedade lá que se, se utilizam dessas Tá. técnicas. E normalmente são pessoas que já fizeram muitas vivências, já, né, viajaram muito, já aprenderam sobre isso às vezes em outros locais e levaram para lá. Entendi. Então, apesar e é um pouco até falar sobre isso, assim, porque mesmo diante, né, de tanto saber ancestral, de tanta coisa, sabe como às vezes tá tudo ali disponível, assim como era uma coisa que aconteceu comigo, né? Tava tudo ali tão fácil e Uhum. eu não via aquilo com o devido valor, né? Uhum. Então foi quando tudo mudou para mim, assim, né? De olhar para essas práticas com outro peso, assim, né? Quando eu também tinha passado por muitas coisas na minha vida, já tinha passado por muitos procedimentos, muitos tratamentos, e aí foi quando eu falei, não, chega, não quero mais tomar tanta medicação, não quero mais fazer procedimento,
tem que ter um outro jeito, tem que ter um outro caminho, né? Então, eu vejo que é um pouquinho diferente, sim. E aqui a gente tem também muito essa questão, né, da ancestralidade, né, aqui é muito forte tudo isso, né, na Bahia. Então, eu acho que talvez por isso as pessoas tenham mais acesso, digamos assim, e valorizem esse acesso, né? É sobre o que a gente, né, falou ainda há pouco, sobre a questão também do tempo de cada um. Às vezes as pessoas até já ouviram falar, porque hoje está muito mais comum, porque na verdade são as práticas milenares, né, as terapias milenares, e hoje nós chamamos de práticas integrativas e complementares, que até um tempo atrás, eu lembro na época da minha faculdade, 19 anos atrás, que eu estou formada em bacharel, na época nós falávamos, a nossa faculdade é a profissão do futuro. E lá atrás, inclusive, nós já éramos, assim, a gente tinha até bastante preconceito em relação a isso, principalmente com a área da medicina. Hoje em dia, a gente vê vários médicos hoje trabalhando com as práticas integrativas. Eu mesmo, os 10 anos que eu trabalhei na Assembleia Legislativa de Santa Catarina como naturóloga, dentro da Coordenadoria da Saúde que tem dentro da Assembleia, eu mesmo fazia parcerias com os médicos, psiquiatras, enfim, eles mesmos, eu atendia eles também. Então, a gente tinha uma troca muito rica e a gente vê que com o tempo isso realmente mudou. As pessoas estão muito mais abertas hoje, mas, como tu falou ainda há pouco, cada um tem o seu tempo, né? Às vezes as pessoas já viram, né? Pô, tem aquele caminho, mas ainda fica um pouco assim. E o processo de autoconhecimento é esse, né? Que as pessoas aos poucos vão se abrindo, vão querendo ter mais aquele autocuidado, entender o que é isso mesmo? O que é autoconhecimento? Autoconhecimento é autocuidado, é autoestima, entra muitas coisas, né? E eu acho que também a quantidade de pessoas, né? Então, assim, a população de Salvador na verdade, a população, se a gente falar em números, do Mato Grosso do Sul inteiro. Então, assim, eu acho que é difícil a gente até falar um pouco disso por conta dessa proporção, né? Também É muito diferente essa diferente, proporção de pessoas. Faz toda a diferença mesmo. Eu queria te fazer uma pergunta também. Nessa tua experiência, qual a relação que tu vê entre as emoções reprimidas e as doenças físicas que as pessoas tu recebe nos teus consultórios, nos teus atendimentos? Nossa, isso aí eu acho que é uma grande resposta, sabe? Responde muitas coisas. E antroposofia aplicada à saúde, a gente entende que existe uma conexão de funcionamento, né, dos nossos sistemas entre o pensar, o sentir e a volição, o agir. Então, se a gente age diferente do que a gente sente e pensa, ou se a gente se desconecta do nosso sentir, o que é muito comum na sociedade atualmente, porque até para dar conta de fazer as coisas, né, do dia a dia e tal, às vezes é mais fácil, digamos assim, a gente ignorar aquilo que está sentindo, colocar dentro de uma caixinha, deixar ali bem guardadinho para aquilo ali não incomodar, não atrapalhar. Fecha, né? essas emoções reprimidas, né? E aí que as coisas vão sendo somatizadas, né? Porque o que é para a gente sentir, o que a gente veio para viver enquanto seres humanos, a gente vai viver, a gente a gente veio para evoluir, né? Para experienciar, para aprender, né? Então, se a gente não sentiu, colocou ali numa caixinha, não quis olhar, de alguma forma aquilo vai se apresentar. E aí que vem, né? Que a apresentação no corpo físico, né? Então, que pode ser uma dor, pode ser... E aí, às vezes, sentiu uma dor ali, mas não deu muita atenção. Aquilo vai evoluindo, né? As coisas vão... Porque a dor e a doença, a desarmonia, é um mecanismo extremamente excelente do nosso corpo de dizer, pare e olhe. Né? Olhe o que está acontecendo, olhe para dentro, olhe para você. O que está precisando, o que você precisa sentir. Se é algo que você precisa sentir, você vai sentir, às vezes, através de uma doença se manifestando. Então, assim,
E eu acho que o olhar da integralidade das práticas integrativas, né, a grande diferença quando a gente fala em práticas integrativas é esse olhar da integralidade, esse olhar do todo, né? Esse olhar que vai além do corpo físico, né? Um olhar que envolve um campo astral, que é relacionado a sentimentos, que envolve um corpo etérico, que é relacionado a elementos da natureza no nosso corpo, a vitalidade, a essência, né? A conexão do nosso eu com o divino. Então, assim, e aí eu acho que já vai para um outro caminho. A importância de se conectar com o divino, principalmente para se ter uma vida longeva, né? Porque esse alinhamento entre pensar, sentir e agir e espiritualidade, né? Conexão da essência com o divino, eu acho que faz toda a diferença. Que é a saúde integral, né? Sim. E muitas vezes, sabe, Janaína, eu ficava no hospital, assim, olhando as pessoas, né, os pacientes, eu ficava observando o quanto as pessoas evoluíam de forma diferente. Mesmo recebendo os mesmos tratamentos, os mesmos protocolos, às vezes com sinais clínicos, com coisas muito parecidas, e um evoluía de um jeito e o outro evoluía de outro. E aí eu ficava refletindo, sabe, sobre aquilo, eu me colocava mesmo como uma espectadora dessas situações. E aí, aos poucos, eu ia observando, olha, essa pessoa tem isso aqui de diferente, essa pessoa tem, né, olha o quanto essa pessoa tem fé, o quanto essa pessoa, sabe, era muito nítido de ver, sabe, dentro do ambiente da UTI, dentro do ambulatório, a forma com que as pessoas olham, né, para a situação que acontece. E quando elas estão conectadas com o divino, essa forma é diferente. Eu me lembro uma vez eu tratando um paciente com problema na coluna, e aí eu conversando com ele, e ele assim, muito queixoso de muitas coisas, e a gente já vinha há um tempo de tratamento, e aí todo dia quando ele chegava eu perguntava para ele, e aí, como é que você tá? Tô mal, e assim, a condição clínica dele, de avaliação, apresentava melhora, sabe? Ele tinha evoluído no tratamento, ele estava fazendo outras coisas, tinha progressão. Mas a mentalidade dele começava como se ele estivesse ali no primeiro dia. Aí, nesse dia, eu comecei a conversar com ele. Eu falei, vem cá, né? Você tem alguma religião? Como é que, né? Você acredita em alguma coisa e tal? E aí ele foi me contar da experiência dele de vida, né? De que ele até se questionava sobre isso e tal. E, assim, ok, cada um tem a sua opinião, né? Mas o que eu levei para ele nesse sentido se você se conectar com o divino, talvez fique um pouco mais, você encontre uma outra forma de lidar com isso que está acontecendo com você, né? E aí naquele dia ele ficou refletindo, sabe? Assim, eu percebi que ele ficou mais quieto durante o atendimento, assim, ficou. E aí passou uns dias ele veio conversar sobre isso, sabe? E aí ele veio me contar uma situação difícil que ele tinha passado na vida dele, que fez com que ele se afastasse da fé. E aquele momento, aquela conversa que a gente teve, foi o momento que ele falou, olha, puxa, é verdade, né? Quer dizer, Deus não tinha culpa disso que aconteceu na minha vida, né? E também não tem culpa agora, né? Então eu não preciso ficar revoltado, né? Criando essa guerra interna, né? Sobre isso. E aí depois daquele dia ele começou a ter um outro, sabe, um outro olhar, ele começou a ir para o atendimento de uma outra forma, sabe? A gente tem, assim, eu tenho escutado bastante relatos, assim, de médicos, né, até pessoas realmente já praticamente no leito, assim, né, de quase morte, de tantas experiências que tem nesse sentido, né, da questão da mente, da mentalidade, de ter tantos pensamentos negativos, de não acreditar em si, porque, né, não ter fé, porque não trabalha esse autoconhecimento, né? Sempre mantém como uma coisa muito distante, muito fora, muito ausente, e tá aqui, né? Tudo dentro. Então, isso a E gente eu acho que tá ouvindo antes cada vez mais, esses relatos como o teu, eu tenho ouvido muito, assim. E eu acho que
Antes também tinha muito paradigma, né, do profissional de saúde não poder tocar nesse assunto, né? Isso. E eu acho que isso é um trabalho que a gente está É a desconstruindo, assim. E eu própria fico muito ciência, né? feliz. Tá mudando completamente, tá estudando, tá descobrindo muitas coisas em relação à fé. Isso é muito, muito rico, né? Para nós, para o É, momento que nós estamos vivendo. Então, essa é a evolução, né, Laís? A evolução é essa, da gente poder acompanhar, seguir, né, essa união da ciência com a espiritualidade, que é o que está acontecendo. Muito bacana. sim, cada vez mais. É, cada vez mais Eu mesmo. queria te fazer Né? uma É outra isso. pergunta aí, nessa questão das práticas integrativas. Como tu percebe, assim, que alguém pode se reconectar consigo mesmo, Uhum. mais ou menos disso que a gente está falando, e como também ela pode trabalhar essa questão da mentalidade, que atrapalha tanto o nosso dia a dia, tanto a nossa vida pessoal quanto profissional. Sim. É, porque se a gente deixa no automático, né, muitas vezes vem os sabotadores, né, a nossa mente começa a falar, né, no nosso ouvido, A né? mente, né? Sim. E aí é importante a gente estar ali, né, vigiando, né, orar e vigiar, né, o tempo É. inteiro, porque existe muito a questão da disciplina, né? Uhum. Quando a gente faz uma escolha em se cuidar. E aí isso começa, por exemplo, desde, sei lá, eu vou acordar mais cedo, vou meditar, ou então eu vou fazer uma caminhada no final da tarde para me conectar, para fazer um aterramento, né, para estar na presença no aqui e agora, desde coisas simples. Mas aí, no nosso dia a dia, podem surgir inúmeros contratempos, inúmeras Uhum. coisas que são, às vezes, mais urgentes, mais importantes Uhum. para a gente fazer, né? E aí vem o momento da gente realmente priorizar, né? Fazer essa escolha e ter a disciplina, né? Porque essas são coisas que vão acontecendo a longo prazo também, né? Uhum. Não adianta a gente fazer um dia, vou meditar hoje e dali 15 dias eu medito de novo. Não, é uma prática diária. É uma prática diária, né? De silenciar a mente, né? E o mundo, né? A quantidade de telas, a quantidade de informações, o Uhum. mundo está nesse movimento todo. Se a gente não para um pouco, desliga tudo, né? Faz às vezes uma higiene do sono, que seja, desliga as telas mais cedo, reduz as luzes, para conseguir ter um sono de maior qualidade, coloca uma meditação antes de dormir, né? Uhum. Tudo isso são práticas diárias tão simples que fazem com que a vida mude Faz completamente. toda a E que diferença. precisam de uma coisa, precisam da nossa escolha, né? Da nossa escolha e da nossa prioridade. Né? E aí vai também, o que vale a pena aqui também falar é levar isso para as pessoas Uhum. também, que estão junto da gente, estão na nossa família, que convivem com a gente, né? Para facilitar, né, o que você falou, a ambiência, né? Sim. Quando você está num ambiente em que as coisas, a pessoa sabe que você está meditando, não vai ali, né? Uhum. Sei lá, te chamar para conversar ou alguma coisa do tipo, né? Não, vamos meditar juntos, Sim. né? Então, Sim. assim, poder levar isso para outras pessoas também, né? Sim. Então, é extremamente importante, né? E aí, de dicas, eu acho, assim, de conexão mesmo interna, eu acho que a meditação, eu acho que é a primeira e mais prática, porque a gente tem várias formas de meditação, Sim. né? Tem Uhum. meditação ativa, Uhum. para quem. Às vezes a pessoa fala, eu não consigo meditar, não consigo, porque na hora que eu paro vem um monte de pensamentos. Isso. Ok, tem várias formas de meditar, né? A meditação ativa você vai fazer movimento, você vai fazer respiração, vai ter Uhum. expressão corporal. E Uhum. só depois de liberar todo esse É. excesso de energia que vem o momento realmente de silenciar, né? Uhum. Mas também tem meditações que envolvem mantras, tem Uhum. meditações que envolvem a prática do yoga antes da Uhum. meditação. Tem tantas Uhum. formas de meditação. E só de no dia a dia a gente cultivar o estado de presença, Uhum. né? Eu estou aqui com você, estou aqui com você agora, né? Ou eu vou fazer uma atividade, eu vou me dedicar, estar presente nessa Uhum. atividade, né? Sim. E não
fazer uma coisa pensando em outras mil. Almoçar, mexendo no celular, Exato. resolvendo mil coisas, né? Uhum. Separe esses minutinhos para você realmente olhar para sua comida, saborear a sua comida, sentir a vitalidade que você está recebendo através desse alimento, né? Agradecer por ele, né? São princípios tão importantes que eles não são complicados, Não, são muito coisas fáceis da simples, gente né? colocar no dia a dia. Né? Exatamente. É isso. Queria agora fazer uma pergunta de novo nessa área que tu trabalha bastante sobre a longevidade, né? Muitas pessoas buscam longevidade apenas num ponto de vista físico, certo? Sim, E qual o papel que tu vê da mente e das emoções nesse processo? nossa, eu acho que o papel é tão importante quanto, né? Eu acho que as três coisas têm o mesmo peso, igualmente, assim. Não tem como falar que trabalhar só o nosso corpo físico vai trazer longevidade, porque não existe isso, né? Se a gente não trabalhar também as nossas emoções, não trabalhar também a nossa mente, né? Tudo isso precisa muito ser olhado, valorizado e expressado. Uhum. E eu até escrevi um texto no blog sobre aquele documentário Como Viver Além dos 100 Anos. E aí eu acho tão interessante porque ele passa, né, em vários locais do mundo, né, conversando com comunidades onde tem pessoas longevas, né? E aí nessas comunidades ele começa a observar diferentes coisas. E um ponto que eu tenho observado muito é a vida em sociedade. Porque cada vez mais nós somos pessoas que estão vivendo a solitude. E isso é muito bom também, a gente aprender, né? A viver, estar bem com a gente mesmo, né? Estar bem com a gente mesma sozinhas, né? Mas também é muito importante a vida em sociedade, a troca, o aprendizado que acontece através do convívio com outras pessoas, os laços, né? As amizades, né? Tanto que quando eu fui fazer, eu fiz um curso de doula, e aí quando eu fui fazer o curso, a gente falava justamente isso. Quem é a doula hoje? Doula é aquela pessoa que antigamente era a vizinha, era a amiga, era a mãe, que estava ali acompanhando uma gestante no momento de parir, né? Ela não estava sozinha. E hoje a gente tem uma sociedade que funciona numa outra dinâmica, né? E assim, ainda assim, nessa nova dinâmica de funcionamento, que a gente entenda o quanto é importante cultivar laços, né? Ter boas amizades, estar no convívio em sociedade. Porque uma longevidade onde você tem relações de qualidade, né? E uma outra coisa que é isso que a gente estava conversando, que é esse alinhamento, né? Entre a mente, o sentir e o agir, né? Isso também eu acho que é fundamental para a longevidade, porque quando a gente tem a consciência das escolhas que a gente está fazendo, a gente pode discernir em fazer, né, para fazer boas escolhas. E dentro disso, a gente consegue conversar com o que a gente está sentindo, a gente consegue criar um diálogo interno, a gente consegue lidar melhor, né, administrar melhor, fazer a gestão do estresse, né? E diante de um desafio, antes de reagir, silenciar, olhar para dentro, respirar e se perguntar qual é a melhor forma, né, de responder a essa situação, né? Então, e expressar, e não se calar, porque expressar é extremamente importante, extremamente importante. Dentro das práticas integrativas a gente tem, né, muitas delas que atuam, né, nessa parte da expressão, né, a dança circular, a arte-terapia, a antroposofia aplicada à saúde. A gente tem muitas práticas que trabalham, né, especificamente essa relação corpo, mente e expressão. Porque a expressão é algo que... E assim, existem formas da gente se expressar, né? Diante de uma situação desafiadora, a gente pode se expressar de uma forma ali com compaixão também, né? Olhar para todas as situações, né?
E isso é um aprendizado, né? E mesmo assim, a gente que às vezes está muito já tempo estudando isso, tendo isso na nossa vida, tem momentos de vida que a gente é humana também, né? E eu falo por mim. Altos e E baixos, que às né? vezes eu sou humana e eu me permito, né? Quando acontece, ok, né? Mas aí respiro fundo e falo, nossa, né? Puxa vida, eu podia ter feito, Eu né? podia ter Na feito próxima isso, vez, né? Exato. eu posso fazer de outra forma, eu posso fazer melhor. Hoje a minha fuga é muito escrita, né? Sempre foi, assim, mas cada vez mais, assim, eu tenho muitas práticas, a meditação, enfim, meditação guiada, visualização criativa, sempre usei muito no consultório também, e a escrita. Então, para mim, assim, é uma forma de expressão muito autêntica, que hoje em dia está sendo bastante utilizado também aí nos consultórios, né, por terapeutas. Mas É verdade. nesse ponto que eu te perguntei da longevidade, né, do ponto que as pessoas focam ainda muito nessa questão da questão física, né, muito mais que emoção, mental. A gente observa muita questão hoje da questão das cirurgias plásticas, né, dos procedimentos estéticos, como as pessoas estão nessa busca de longevidade, pensando muito nessa questão da estética, e que é muito importante, a autoestima faz parte da nossa expressão, faz parte de nos apresentarmos, todo mundo quer se sentir bem, quer se sentir bonito, seja mulher, seja homem, não importa a idade, né? Mas tem um excesso aí que a gente percebe que aí é que falta a questão do autoconhecimento. E quando a pessoa trabalha esse autoconhecimento, seja com todo esse leque de terapias integrativas que nós temos, seja a meditação, seja a escrita terapêutica, seja um floral, seja uma aromaterapia, enfim, não importa, até mesmo a própria terapia, que é maravilhosa, né, da conversação, a gente observa o quanto as pessoas, pela falta do autoconhecimento, elas estão nesse excesso apenas do físico, né? Do externo. Tu observas isso nas suas consultas, nos teus atendimentos? De buscar, principalmente, acho que essa questão de buscar fora aquilo que a gente só encontra dentro, né? Porque às vezes é um vazio, às vezes é uma questão, puxa, dessa necessidade, né, de aceitação, de medo de rejeição. São tantas coisas que às vezes faz com que se busque fora, né? Se busque externamente preencher aquilo que a gente só vai sentir essa completude se olhar realmente, né, para esse local, para essa ferida, para essa dor, né, para essa situação. E realmente é algo. E o Brasil é campeão nisso, né, de procedimentos e tal. Procedimentos, exatamente. E assim, eu concordo plenamente com você, é extremamente importante a gente se sentir bem, se achar que precisa fazer algum procedimento, né? Ok. Só que olhar também para dentro em relação a tudo isso, né? Porque a gente vem com características, né? A gente escolhe, né, a família, a gente escolhe o nosso DNA, né? A gente não vem à toa dessa forma, né? Existem porquês. E quando a gente olha e de repente a gente vê uma característica que a gente não se sente bem com ela, mas se a gente olha dessa forma, né? Eu tenho essa característica porque essa característica me moldou desta forma, né? E ainda assim, se quiser, né, depois fazer procedimentos, ok, mas assim, entender antes de tudo isso, né, o porquê que é dessa forma, ou porquê que sinaliza, né, de alguma forma dentro, né, porque é muito sobre a saúde de dentro para fora, né, não de fora para dentro, né. Perfeito. Deixa eu ver, tenho mais algumas perguntas aqui. Tu sempre trabalhou muito também na área da fisioterapia, certo? Sim, sim. Aí tu trabalha, esse teu trabalho sempre foi com a fisioterapia integrativa também? Não. Não? Quando eu comecei, né? Não, eu comecei na área hospitalar. Trabalhei muitos anos na área hospitalar. Eu trabalhava em UTI neonatal, trabalhava na linha materno-infantil. Os pacientes, né, que eu atendia eram bebês de 500 gramas, 600 gramas.
Dei aula nessa área durante muito tempo também, tem muitos cursos nessa área. E aí depois eu migrei para atendimento adulto também, e UTI também, Ah, e depois para ambulatório. Então, e aí no ambulatório eu atendia especialidades, ortopedia, saúde da mulher, tá. trabalhava com grupos de promoção da saúde. Uhum. Então, assim, pacientes que é, tratavam durante um tempo. O que eu Uhum. observava? As pessoas tratavam durante um tempo, ficavam bem, recebiam alta. Dali 3 meses estavam de volta com o mesmo problema, a mesma situação. E aí eu fiquei assim pensando, eu falei, bom, então a gente precisa criar um movimento em que essas pessoas estejam aqui pelo menos uma vez por semana para Uhum. promover saúde, para que elas possam desmamar do ambulatório, né? Desmamar dessa forma de atendimento e compreender que, assim, incluir na vida delas Uhum. não só a reabilitação, mas também a promoção, fazer um pilates, fazer uma musculação, uma natação, uma caminhada. Então, nesse momento aí foi quando a gente criou, né, os grupos de atendimentos para a promoção da saúde, que foi algo muito bacana, assim, porque no fim acabava gerando um vínculo muito legal, né, Uhum. entre os pacientes. E aí foi quando eu saí desse local que eu falei, não, agora eu vou atender exclusivamente com práticas integrativas e complementares em saúde. E aí eu comecei atendendo tanto presencial quanto online. E Uhum. aí agora eu vou até falar uma coisa, porque assim, além dos atendimentos, agora eu estou lançando uma escola que é Olha. sobre, assim, se chama Escola Essência Viva. E assim, eu vou trazer muitos cursos, muitas aulas sobre as práticas integrativas e complementares em saúde. E aí, assim, sobre esse olhar, né, entender as bases estruturais, porque eu percebo assim que muitas pessoas têm conhecimento cada vez mais, a Uhum. acupuntura, a constelação familiar, o reiki, a dança, o yoga, a meditação, a fitoterapia, né? Mas que as pessoas elas se permitem receber os atendimentos, só Uhum. que elas não entendem como que isso Sim. funciona. Parece um grande ponto de interrogação, assim, né? Uhum. E aí a Escola Essência Viva vem trazendo essas bases para que todas as pessoas possam compreender como que essas terapias atuam, né? Então, Uhum. é através da quadrimembração, é através da trimembração, é através desse entendimento de conexão com o pensar, o sentir, o agir, é através da atuação do corpo físico, astral, etérico e essência espiritual, Uhum. através da energia vital, então, assim, trazendo justamente essa base, né, esses conceitos base, e além disso, integrando essas práticas na nossa vida, né, para realmente ter qualidade, longevidade, né. Eu via a minha bisavó viveu mais de 100 anos. E Uau! aí e aí eu observava a minha bisavó e eu falava assim, gente, eu vou viver, eu acho, uns 100 anos, pelo menos. E eu falava, então eu preciso cuidar da minha saúde, porque se eu Sim. vou viver tudo isso, eu preciso estar bem para viver, né? Porque ela não. Eu acho que um dos segredos dela era o movimento. Ela estava Olha, ela ativa, era bem ativa. realizando, Tá. bem ativa. Ela tinha uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença bem grave, né? No pulmão, ela sentia muita falta de ar para realizar atividades, mas ainda assim, ela ia no tempo dela, fazia, parava, descansava, respirava, a hora que melhorava, continuava. E tinha assim uma mentalidade, Uhum. sabe, completamente lúcida, e muito disso, né? Quais eram os hábitos de vida dela? Uma alimentação Uhum. natural, administração do estresse, realizar atividades, né? Estar ativo, Uhum. né? No dia a dia, ter essa conexão com a espiritualidade. Então, assim, todas essas coisas que eu estudo muito, eu me lembro assim Tá, do estilo de vida, né? Que ela tinha. tá, bacana. Como que vai ser o nome da escola? É Essência Viva ou Essência Vida? Essência Viva. Essência Escola Viva. Essência Viva, isso. Porque é justamente através da escola eu quero promover a conexão com a essência mesmo, né? Com o eu interior, com esse olhar para dentro, com autoconhecimento, trazer, né? Todas as práticas que vão
a pessoa, para que a pessoa possa realmente conhecer e decidir, assumir a autonomia sobre os cuidados diários, né? Assumir a autonomia sobre as escolhas, né? Realmente compreender esse mundo, né? E aí, diante da escola e da comunidade, a gente se fortalece, Sim, né? Porque a gente está ali junto, né? Crescendo, aprendendo, expandindo. Um segurando a mão do outro e vamos, né? que lindo, Laís, que interessante. E vai ser presencial? Lá, Online, por enquanto online, online, tá. isso, tudo online, Tá. aham. E estou planejando já alguns encontros presenciais, mas a escola vai ser toda Tudo online. online. Então, Então dá para sim, alcançar, fazer escala mesmo. Que maravilha. sim, Ótimo. Que bacana. muito, muito, Deixa eu muito. ver aqui mais uma pergunta que eu quero te fazer. Como, assim, nos teus estudos e experiência, existe algum conceito ou insight que te fez enxergar a longevidade de uma forma diferente daquilo que é estudado dentro do padrão? Olha, na verdade, na época, né, em que eu fiz faculdade e tal, a gente tinha muito, não se falava muito, né, em longevidade, né, não se, tinha uma área que a gente estudava que era gerontologia, né, mas não se falava muito sobre aquilo, falava da importância de fazer exercício físico, isso eu lembro muito bem, Tá. se falava muito dessa questão de manter o corpo na ativa, assim, né, Aham. mas eu acredito que o que me fez mesmo compreender dessa forma, eu acho que o maior exemplo assim na minha vida foi minha bisa mesmo, e também observar como meu pai também se cuidava muito com saúde, com alimentação, com exercício, porque ele já tinha uma idade um pouco mais avançada, então assim ele se sentia na responsabilidade de estar bem de saúde, né, para cuidar da família, digamos assim, né? Então, ele também foi uma pessoa em que eu vi muito tudo isso. E na minha vida, particularmente, foi, acho que quando eu passei por muitos procedimentos, né? Muitas dificuldades relacionadas a problemas de saúde mesmo. Tive várias situações, assim, por conta de excesso de trabalho, sabe? Eu tive muitos problemas relacionados à saúde da mulher, problemas no útero, problemas no ovário, precisei passar por procedimentos, tive um cisto na mama depois, então assim, era como, até no blog eu escrevo também sobre isso, né, na série, no documentário da Anitta, ela também, uma fala dela foi que me tocou muito, né, que ela falava assim, meu corpo não consegue ficar em paz, e aí por conta desse excesso de coisas na vida, era isso que eu sentia, assim, o meu corpo ele não conseguia ficar em paz, eu estava sempre doente, eu estava sempre com algum problema de saúde. Se não era um procedimento, alguma coisa que eu tinha descoberto que eu precisava fazer, era, sei lá, uma sinusite, uma rinite, uma enxaqueca. Eu me lembro, assim, de situações que, durante fases da minha vida, eram rotineiras. Eu estar no plantão recebendo soro, por conta de muita enxaqueca, e só parar ali para receber aquele soro e atender. Então, assim, eram coisas que faziam parte da minha rotina. E eu acho que chegou um momento que eu falei, gente, onde que isso vai parar? Né? Isso vai parar comigo, né? Em algum lugar, assim. E antes um pouco também do Covid, eu tive uma pneumonia muito forte, eu sentia muita falta de ar, muita falta de ar. Eu falei, meu Deus, será que eu vou morrer dessa vez, assim, sabe? Então, foi nesse momento, assim, de situações que eu passei mesmo, de vida, que eu falei, então, tem algo que está muito errado aqui, muito errado. Desse jeito eu não vou viver os 100 anos que eu quero viver, né? Então, foi aí que eu falei, não, tem que ter algum jeito de mudar tudo isso, assim. E aí que eu comecei
a ver a importância, né, de desligar esse automático, né, de parar um pouco, de começar a dizer alguns nãos, né, É super porque importante, né? Dizer não. As pessoas têm dificuldade, né? Dizer não, sim, como isso é algo comum. é, e as oportunidades surgem, né? Você recebe convites, né, para estar em locais, as pessoas querem, né, o seu, que você compartilhe o seu Sim. conhecimento, né? E aí, às vezes a gente vai, né, dizendo sim para tudo isso, mas quando a gente vê, a gente só não disse sim para uma pessoa, que foi para a gente mesmo, né? Verdade. Então, nesse momento da minha vida, eu comecei a priorizar, assim, a ficar um pouco mais seletiva com as coisas, principalmente relacionada à carreira. E aí já estava também, né, nessa prática do autoconhecimento, do yoga, da meditação, então foi só me aprofundar cada vez mais nesse caminho e encontrar outras formas de cuidado. E hoje, assim, olha, sabe, os problemas todos que eu tinha, as coisas que aconteciam, já há alguns anos eu não tenho nada mais disso, assim. Depois que, E me sinto muito depois que feliz. pegou uma outra rota, né? Depois que pegou um novo caminho, É, com as práticas integrativas, com a meditação, com o yoga, com o é, autoconhecimento, né? Quando e, começou a trabalhar o sim, autoconhecimento. e aí eu comecei a conversar com essas questões todas, né? O que eu falo muito, né? A gente conversar com a doença, porque eu fiz muito isso. Eu comecei a conversar com essas questões todas, né? Prazer, né? Isso é autoconhecimento, né? É. Que E aí, rico. quando eu comecei essa conversa, eu acho que também muita coisa mudou. Que lindo. Laís, eu estou olhando aqui que faltam só 4 minutinhos para acabar. Eu quero te fazer uma última pergunta. Tá bom. Acabou até a bateria aqui do meu... Se tu pudesse dar um conselho agora para alguém, ou para quem está ouvindo, ou para quem vai ouvir depois, que vai ficar gravado, alguém que viver assim uma vida, né, que quer viver uma vida longa e plena, tanto fisicamente quanto emocionalmente, qual seria esse conselho? Olha, Viver uma vida eu acho que longa, falando aí da longevidade. é, Chegar aos 100 eu, anos, 100 e poucos anos como a tua avó. é, diz, eu acho que medite, faça a meditação. A Meditação. meditação é algo que envolve muito o nosso subconsciente, que resolve muitas coisas que às vezes a gente nem sabe, né? É aquele momento em que a gente se conecta com a gente se conecta com Deus. Eu acho que de todas as práticas que eu já fiz na vida e que eu já estudei e que eu vejo aplicando, né, a aplicação que eu aplico nas pessoas, eu acredito assim, a meditação é o meu queridinho, assim, sabe, de resultados, é impressionante, né, como a pessoa ela começa uma meditação e como ela termina. Sim. É impressionante, né? É lindo, é rico. E a disciplina, né, que a gente estava falando. Não adianta meditar hoje, daqui 15 dias, daqui um mês, não. Isso tudo, todinho um pouquinho. Começa com 1 minuto, né? É, 2 minutinhos, vai aumentando. sim. Que lindo, temos 2 minutos só. Ah, Laís, quero te então eu quero. agradecer. Muito obrigada por essa conversa, por esse bate-papo, por tanta história linda, né? Por também aqui contar a tua história, que é tão, tão rico isso. A gente ouvir a história dos outros. Eu amo ouvir histórias, né? Por isso que eu amo escrever histórias. Então, obrigada mesmo, de coração. Estou muito feliz do teu convite e estarmos aqui podendo trocar. Estou com saudades. Vamos nos encontrar de novo aí no encontro das sacerdotisas de La Luna, em algum lugar Olha, deste planeta. saudades, sim. Eu estou muito feliz, agradeço muito. Foi muito bom a gente poder conversar sobre esse assunto que é tão importante, né? E que está cada vez mais assim em ascensão e cada vez mais as pessoas estão olhando para isso e tendo esse conhecimento
E você é uma profissional tão experiente na área, que tem, né, um super conhecimento, assim, já passou por muitos anos, muitos atendimentos e muitas experiências também, né, relacionadas ao cuidado e à atenção. E eu acho que é tão lindo, uma coisa que eu admiro muito em você, isso, quando a gente traz isso para a nossa vida, né? Não é algo que a gente estudou e que está fora, que está separado do que a gente é algo que faz parte, né? E eu vejo o quanto a gente conversou também quando a gente fez a vivência, né? O quanto esses conceitos estão aí realmente integrados no seu ser, né? Em quem você é, nas atitudes diárias, né? E eu acho que dessa forma a gente consegue propagar esse conhecimento com muito mais verdade interior, assim. Com certeza. Obrigada. Então, o teu blog, onde que fica, que tu falou? Qual é o teu blog? O meu blog é laisverdenberg.com. E o teu Aí Instagram tem tá aqui, né? também isso, e tem também o canal do Spotify, Laís Verdenberg, e o canal do YouTube, Laís Verdenberg também. E aí a Escola Essência Viva aqui para acessar tem o link. Eu estou no processo Tá, de lançamento da tá. escola, mas o link vai ficar lá no meu blog, laisverdenberg.com. Maravilha. Então, Tá maravilha. bom? Tá bom, obrigada. Né? Um Obrigada também a beijo, todos muito que obrigada. participaram aqui até agora, o momento, aqueles que também vão assistir depois essa aula, né? Foi uma aula aqui que tu deu pra gente. E obrigada mesmo. Tá bom? Boa Ah, noite. obrigada. Boa noite para Um todos. Fiquem com beijo. Deus. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.